nós estamos numa situação que nós temos um chefe, né, de Estado que coloca como relativa a questão da democracia, não é, que a palavra terrorista também ela é relativa. Eu não vou nem falar do cenário nacional, tá? Para não estender muito e ficar voltando toda hora, apesar de eu considerar sim um tema muito relevante, porque cidadãos brasileiros não terão a possibilidade de recorrer à justiça, porque já foram julgados na última instância do nosso país. Tá? Isso eu acho um absurdo completo, com uma alegação que simplesmente não tem como aceitar, né, num Estado democrático de direito. Isso é simplesmente inaceitável. Então, nós vemos que, institucionalmente, tá, nada é mais respeitado aqui no nosso país. Então, infelizmente, só nos resta falar aos representantes de Israel, ao povo de Israel, não é? Desculpa, não é? Desculpa, porque isso não representa a população brasileira. Né? Mesmo aqueles que fizeram o L, né, tem uma pequena parcela radical da população que adere a este discurso, tá? Mas a maioria não adere, não adere. Então, nós vamos continuar, sim, mostrando a nossa indignação a isso, porque o terrorismo ele precisa ser levado a sério. O Hamas é um grupo terrorista. Israel é um Estado democrático que está tentando resgatar aqueles que foram sequestrados, né? Porque, infelizmente, muitos dos israelenses, muitas pessoas, não só israelenses, morreram, né, num ataque terrorista que é algo impensável. Né? Quando a gente vê as imagens, eu não sei se vocês já tiveram a possibilidade de ver, gente, é impossível assistir determinados vídeos até o final, que eu tive acesso a vídeos que foram lançados, que foram entregues, na verdade, pelo próprio Ministério das Relações Exteriores de Israel. Aqui, a Mafê, eu passei para a Mafê, falei, Mafê, olha... Não pode, você não pode colocar. Nem foi para colocar, foi para... Olha, Mafê, não há como assistir mais de 5 segundos desse vídeo. Então, ó, só pensa se você vai querer abrir ou não, gente, porque é algo pesadíssimo, é triste, é extremamente triste, não é? E que o governo, se eu tive acesso a isso, o governo brasileiro Todos também tiveram, teve. várias pessoas Né? tiveram. Também teve. E mais do que isso, o nosso ministro das Relações Exteriores falar que não conhece o embaixador de Israel, não conhece o embaixador. Você está fazendo o quê como ministro das Relações Exteriores que não conhece o embaixador de um dos países que tem mais relações com o Brasil, né? Que tem laços de irmandade? Isso é simplesmente inacreditável. Posso fazer uma consideração? Sim. Você falou que Israel é um Estado democrático. Isso. Israel não é só um Estado democrático, é uma sociedade inclusiva. Dentro da sociedade de Israel, você tem todo mundo lá respeitado igualmente. E tem um dado em relação a essas autoridades. Sim. Se lembra daquela coletiva que Israel convidou para mostrar o vídeo? Sim, ele convidou todo mundo, ele não convidou apenas a oposição ao atual governo ou aqueles que podem ser considerados de direita. Sim. E foi defenestrado, foi acusado, foi ofendido. O Trema nos como se também foi falando errado. convidado para essa coletiva de imprensa também que o consulado de Israel aqui em São Paulo estava promovendo. Mas, Dani, mas aí só reforçando o que você falou. O próprio Estado de Israel diz, nós temos os vídeos, já que isso não pode ficar circulando, ou se está circulando por questão de pessoas privadas, tem que verificar qual é a veracidade. No caso do Estado de Israel, tem a veracidade do consulado, das autoridades israelenses, tem a veracidade atestada. Eles trouxeram e convidaram todo mundo, convidaram os membros do governo para dizer, olha o que foi feito, pelo amor de Deus, não brinquem conosco. Porque você não vê soldado israelense ou aquilo que é a coisa que mais nos deixa para mostrar a sociedade inclusive israelense, a soldada israelense. São bem preparadas, são guerreiras, são mulheres que são capazes de fazer a paz, fazer a guerra, administrar e comandar. Você não vê aquelas mulheres e aqueles homens fazendo as aberrações que foram feitas. Sim. Então você não pode comparar. Isso tem que ser levado em consideração. E a coletiva foi chamada para mostrar. Então não adianta fazer de conta que não sabe o que é, não. Porque todo mundo sabe, todo mundo pode ver se quiser. Olha só que interessante, Marcelo. Eu vi hoje, acho que é uma deputada estadual, desculpem se eu estou errando, mas eu acho que, não sei se ela
ainda é deputada estadual, Mari Valentim, né? Ela coloca aqui ativista transgênera, tá? É interessante, sabe o que ela fez? Ela postou, né? Eu gosto, é interessante de acompanhar. Ela postou, vocês devem ter visto aquela foto de um soldado israelense mostrando a bandeira LGBT dentro da faixa de Gaza, não é? Então, olha só, ela postou no Twitter dela o seguinte, essa foto, e ela disse o seguinte: o soldado israelense, ela colocou o nome dele, levantou essa bandeira em Gaza. O guerrilheiro do Hamas faria o mesmo ou seria morto por seus comparsas? Né? Parabéns. Olha só que interessante, porque não é a questão, eu falo ela porque, enfim, ela se coloca no respeito. Ela está entendendo, sabe? O problema. Ela entende qual é a questão, não é? Porque esse grupo simplesmente não é um grupo não é um grupo democrático, é um grupo terrorista. Não é? E ela entende isso, mais do que isso. E se vocês forem no Twitter dela, vocês vão ver quantas pessoas ali foram xingar. Foram falar, mas e a Palestina? Ela falou, mas eu não estou falando de Palestina aqui, eu estou falando de um grupo terrorista. Exato, essa é a questão. Eu estou falando de um grupo terrorista, não é tanto que vocês vão gostar de ver as respostas que ela dá ali. Aí ela fala, bom, você está falando de um grupo terrorista que utiliza seu próprio povo como escudo? Porque é isso que acontece. Né? E ela fala, um gay ali seria massacrado. Mas um gay, um trans, um trans, mas seja lá o que for, dentro de Israel, é protegido. Deixa eu dizer o seguinte, é livre, Dani, é livre. Seria massacrado com requintes. Por quê? Porque isso não é visto o direito à inclusão e nem o respeito às pessoas. É uma reta que, se você está fora dessa reta, você não está você não está na condição humana. Por isso você pode ser tratado da maneira como é tratado. Exato. E vem fazer uma comparação. Agora eu vou fazer um outro comentário à Sua Excelência, o Presidente da República. Não será deixado nenhum brasileiro para trás. Deixa eu contar um segredo, 2 segredos eu vou contar para ele. Pois é. Tá? Primeiro segredo. Presidente, Papai Noel não existe. Segundo segredo, é função sua, como presidente da República, apoiar todos os brasileiros no mundo. O que se deve discutir é como e quando. Quanto mais competente, mais rápido. E quanto mais decente, o como é dado com respeito à diversidade e respeito a todos. Sim. E não buscando aqueles que são amiguinhos antes ou tentando resolver o problema daqueles que lhes são associados. É só isso que se discute, presidente. Então não ache o senhor que falar que nenhum brasileiro será deixado para trás é algo de louvor. Isso é dever. Não se dá medalha para aquele que cumpre o seu dever. Ok? Então não torne isso uma verve discursiva. Isso é função sua. Tal qual eu falei da mesma maneira de Sua Excelência Presidente Bolsonaro na época da retirada dos brasileiros na guerra da Ucrânia. Quando falaram isso, não, isso é dever dele. O que deve ser discutido é o como e quando. Sim. Mas o presidente Bolsonaro, por exemplo, automaticamente buscou uma forma de dar o visto humanitário para os ucranianos. Exatamente. O que mostra a diferença. Não ficou questionando para saber se é ucraniano do A ou do B. Ele ficou atrás, não, é isso. Vamos seguir aquilo que é a questão humanitária. E eu vou resgatar os brasileiros, porque é dever meu. Se ele atrasou ou errou algumas coisas, é outra consideração. Mas isso não é discurso para dizer que é um grande cara. Muito pelo contrário. Você ia falar uma coisa, eu te interrompi. Você tá com um olharzinho triste. Não, eu tô cansada, só porque hoje foi, não. Né? Mas não cansada de você, Marcelo. Não, né? espero. Só um pouquinho, né, baqueada aqui, porque, olha só, porque a gente está se dedicando, todo mundo aqui. Vocês acham que eu tô cansada, vocês não imaginam aqui a Mafê, que fica 24 horas por dia para fazer esse canal aqui funcionar, gente. Mafê, então, quem Gabriel, quiser apoiar Nani, o canal, né? Janderson. Mafê, todo mundo aqui da equipe, que é uma equipe grande aqui, gente, para conseguir fazer com que isso funcione. Profissional. E olha só, exatamente. Uma equipe profissional, não é de moleques, não. Então, se vocês quiserem apoiar, né? Aqui todo o canal, aqui o programa do PAV, que é os Tremas nos US, o Politiqueens, o Razão de Estado, vocês podem fazer o Pix, né? Ajudar dessa forma, né? pavinato@outlook.com. Agora, só voltando, Marcelo, que eu estava falando desse tweet, que é o seguinte:
O que irrita, na verdade, é quando vem aquela militância que não serve para absolutamente nada, muito pelo contrário, não é? Não tem nenhum tipo de argumento. É como o Pavi fala, por exemplo, vai lá você, né, que é gay, faz parte do LGBT, Vai de shortinho, vai lá em Gaza de shortinho, para você ver o que acontece, né? O que vai acontecer? Então fica, sabe, levantando umas bandeiras que não tem nada a ver, mas se essa pessoa que está levantando a bandeirinha errada for até lá, por que não vai até lá para saber o que vai acontecer, não é? E além disso, Marcelo, eu acho interessante porque ela coloca de uma forma que é defender exatamente que é o direito à vida, sabe? Que é o direito não só da comunidade LGBT em si, mas de qualquer pessoa no mundo, de ter os seus direitos humanos, não é, resguardado. Essa que é a questão, porque todos nós estamos cansados, aquela militância chinfrim, sabe? Que, porque o elo, e não sei o quê, e gênero neutro. Sabe para que isso serve, afinal de contas? Para nada. As pessoas precisam comer. Nós temos uma desigualdade social no nosso país muito grande. Então, essas pessoas simplesmente, sabe o que elas fazem? Ficam tirando a atenção das pessoas do que é importante, do que é essencial, criando outros problemas para fazer com que todo mundo perca tempo junto. Essa tua indignação vai cair como uma luva, porque apesar de ser outra pauta, está dentro do mesmo tema e a mesma pauta, que foi a declaração do Lula. Mas antes disso, eu tenho duas coisas. A primeira delas que eu vou falar é o seguinte, porque a gente acompanha, isso aqui não é nada articulado para fazer respostas direcionadas, não. Algumas pessoas me questionaram sobre a questão do amanhã. Deixa eu explicar para vocês. Como democratas, nós temos que contestar, e todos os momentos de contestação e todas as oportunidades de contestação têm que ser efetivadas. O que eu falo é que eu não comemoro determinadas coisas, tá ok? Mas a contestação tem que ser feita. Sim. E se amanhã é um dia que tem um símbolo para o país, independente, Marcelo Sonda, diz assim, eu gosto mais do dia 19, pelas razões teóricas, históricas que eu falei. Mas isso não significa que ninguém deve contestar e se manifestar. Manifestem-se, porque a única coisa que o povo pode fazer é mostrar sua indignação em todas as datas que for possível. O dia 15 é um dia de comemoração nacional. Aproveitem. Eu preferia que a gente comemorasse sempre no dia 19, mas isso é o Marcelo.